أنا بدأت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Sejam muito bem-vindos e obrigado pela essa movimentação gostosa de todo mundo aí, né? Hoje é um dia especial, para quem não sabe ainda, todo mundo já está com o estômago roncando porque o cheiro atingiu a mesquita inteira, né? Alhamdulillah. Bom, eu queria explicar um pouco para os queridos presentes, os queridos que também da internet que estão assistindo a gente, que pela história, pela narração da história, a gente já está na terceira parte, onde uma das irmãs me perguntou agora há pouco sobre Sayyidina al-Masih, quando ele vai ressuscitar e quando ele vai voltar. Sim, a gente vai chegar, vai atingir, inshallah, vai falar sobre isso, só que ainda não chegamos lá, ainda está demorando. Hoje a gente vai atrasar um pouco, porque para quem estava na aula passada, a nossa gravação não ficou bem, né? Porque a gente estava sem câmera, como foi um improvisado assim, só que não ficou bem, nem o áudio, nem o vídeo. Por isso a gente vai fazer um replay da aula passada, do que a gente fez, né? E um pouco adiante também. Não é só repetir o que a gente fez na aula passada, a gente vai repetir e falar um pouco mais, inshallah, até onde Allah preparar para a gente, né? Lógico, a história, né? Todo mundo está sabendo que onde nós chegamos, a história mais importante das histórias dos profetas. Por quê? Não é mais importante porque é mais importante dos outros profetas, não. Apenas pela atualidade nossa, pela nossa vivência que a gente está vivendo aqui, né? Nós estamos num país cristão, totalmente cristão praticamente, né? Então esse assunto hoje sobre o Cristo, alayhi salam, e sobre a mãe dele, a Maria, alayhi salam também, é um assunto que interessa a sociedade local também, né? Todo mundo, né? E ver a versão islâmica, não a versão que a gente vê pela TV, pelas outras histórias, por outras, no caso, religiões, né? Pela nossa religião e pela nossa versão, e acreditamos que, inshallah, é a versão verdadeira, a versão certa e lógica, que aproxima, né, da lógica humana, né? Primeiro, só queria fazer uma explicação que eu não fiz da aula passada sobre Al-Masih. Por que foi chamado Al-Masih? Al-Masih tem duas versões que falam sobre ele, né? E até outras versões que eu tinha ouvido falar antes, não nessa pesquisa que eu fiz agora. Nas versões de agora, Al-Masih, uma história diz que porque a mãe dele, na hora que ele nasceu, ela passou Masih, quer dizer, passou o óleo nele, o óleo sagrado. Antigamente, no povo de Israel, existe o óleo sagrado, onde eles passavam nas pessoas mais sagradas, sendo profeta, sendo mensageiro e sendo, como é que chamam os líderes religiosos? Rabinos não é o ideal dos budistas que falam muito isso. Monges. Principalmente os monges que tinham muito na mesquita sagrada em Jerusalém, né? Desses monges. Então, eles passavam esse óleo. Só que passaram muito do Sayyid al-Masih, segundo a história, passou muito onde foi chamado al-Masih. No árabe, al-Masih é quando se passa as coisas como se tivesse, a palavra significa al-Masih. Então, por ter passado nele, chamaram al-Masih. E outra versão, chamado as-Siyah, quer dizer, quando a pessoa anda muito, viaja muito, tipo a gente fala Sayr, né? E o Sayyid al-Masih, como nunca teve casa, nunca teve lugar fixo, alayhi salam, nunca teve lugar, ele sempre andava para divulgar, para levar a mensagem, também chamado al-Masih, disse outra versão, chamado al-Masih porque kana yasih al-ard, sempre ele viajava em todas as terras, em todos os lugares. Lá no Oriente Médio, praticamente ele andou em todas, ele foi, divulgou. Os outros profetas, cada um ficava assim no seu povo, e ele era para o seu povo. Só que o Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam para todo o universo, mas quem divulga por ele, por isso que a gente fala, a gente tem responsabilidade de fazer divulgação, porque somos herdeiros dos profetas, e principalmente herdeiros do Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Como ele deixou bem claro, em resumo, bem resumido, ele falou, "Ballighu anni wala divulgue por mim que fosse um versículo." Resumiu,
quem sabe, quem não sabe, quem pode, quem não pode, quem dos irmãos da internauta também, quem puder que está ouvindo e gostando, eu sei que tem muita gente gostando e eles correspondem comigo, alhamdulillah. Quem está gostando, divulgue, compartilha no Facebook, pega da Mesquita An-Nur e passa para o seu site, ninguém vai reclamar, pode ter certeza, é direito de todos os muçulmanos. Divulgue quanto puder, isso é uma divulgação. Isso, responder ao profeta o que ele pediu, divulgue por mim que fosse um beijo. Isso é uma divulgação. Bom, voltando para a nossa história, a gente na primeira aula, na aula que praticamente todo mundo estava, e que vai ser colocada, ainda não foi colocada na internet, porque o nosso artista especialista nisso estava de férias no Egito, alhamdulillah, já está aqui agora com a gente e ele vai, inshallah, na segunda-feira vai já colocar a primeira da aula passada, não dessa aula. E essa aula a gente dá para ele o prazo que ele quiser, o prazo normal que ele quiser, inshallah. Mas a outra está pronta, acredito, está com o nosso irmão Mohamed, aí pode colocar. A partir dessa data, desse final, a gente colocando aqui o início, quando a Maryam alayha salam foi fugir do povo dela, quando já estava perto de ganhar neném e viu que ia ser o escândalo, ela estava com medo, mesmo que Allah estava tranquilizando ela, ela estava com medo do escândalo. Ela sabe o povo que ela tem, o que ela vai encarar. Então ela partiu para fugir. E foi aonde? De Quds, Jerusalém, para Beit Lahm. Beit Lahm no português? Belém. Foi em direção a Belém. Né? Quando ela chegou próxima a Beit Lahm, antes de entrar na cidade, começou o trabalho de parto. Né? Ela sentiu já as primeiras contrações. Começou o trabalho de parto, ela entrou num lugar assim afastado, onde ela viu um toco de árvore assim, cortado, não é uma árvore inteira, cortado, um toco só. Encostou nele e ficou esperando, já começou a sentir sozinha. Imagina o medo, imagina o desespero, imagina a fraqueza, a fragilidade de uma pessoa que está ali, sozinha, né? E para ganhar neném naquela situação e ainda com medo. Apesar de tudo isso, ainda com medo, desesperadamente, né? Subhanallah. A gente pensa que a religião ou as religiões chegam até a gente fácil. A gente pensa que passa por sofrimento. Muitas pessoas falam assim, ninguém sofre que nem eu, né? Ninguém passa por problemas como eu. Ninguém já passou pelo que eu passei. Mas quando, principalmente os doentes, quando eu ver alguém doente, alguma pessoa que está mais ou menos debilitada assim, ele fala, alhamdulillah, wallahi alhamdulillah, eu tô muito bem, wallahi alhamdulillah, do jeito que eu tô, né? A pessoa fica satisfeita quando, subhanallah, o Dr. Arif estava falando para os irmãos, estava com a gente ontem, e ele falou assim uma história de um cara, né? Que ele entrou num lugar, acho que não sei se era festa ou casamento ou até velório, não sei. Ele entrou lá, aí ele ia cumprimentar, ele passou a mão para cumprimentar o rapaz assim, tá, sabe, tudo meio assim, sabe, olha assim, ele falou, Ya ahlan bi-sheikh, não esticou a mão, ele estranhou. Aí depois que ele foi ver que não tem, jovem, 20 e poucos anos, não tem os dois braços. Quando você tem os dois braços, estica, come, faz o que você quiser, vai para ali, vai para cá, sabe? Usa o que você quer usar com os dois braços, levanta as mãos para Allah subhanahu wa ta'ala e fala, alhamdulillah que eu tenho os braços. Ele até contou outras histórias sobre pessoas que têm problemas nos rins. Criança de 7 anos que tem problemas nos rins, não pode brincar com as outras crianças, não pode passear com os pais, porque não pode afastar do hospital que faz hemodiálise. Ele precisava fazer hemodiálise um dia sim, um dia não. Quer dizer, quando a gente tem isso e não fala alhamdulillah, wallahi é tragédia. A gente pensa que tem problemas, não tem problemas, não temos nem um pingo de problemas perto das outras pessoas. É um rei, né? Um rei, até dizem outras histórias que é o Harun al-Rashid, e outros falam que é outro rei. Mas que seja o Harun al-Rashid. Veio um sheikh, ele se atrasou um pouco só para o Salat al-Asr, Jama'a, em conjunto. Não assim que deixou de rezar, só se atrasou
para a primeira roca. Quando ele chegou, o chefe soube. Só que estava fazendo imã soube. E ele é o conselheiro dele também, esse chefe. Ele soube que ele atrasou. Aí quando terminou, pegou um copo de água. Ele foi no palácio dele, na frente dele, sem pedir licença, sem nada. Entrou. Ele falou para ele, não. Ele falou assim, geralmente quando você fala com ele, fala Amir al-Mu'minin, quer dizer, o líder dos fiéis. Só que esse chefe falou para ele assim, Ya Harun al-Rashid, com o nome dele, assim direto, Ya Harun al-Rashid, Billahi alayk, quer dizer, te juro por Allah subhanahu wa ta'ala, esse copo de água aqui suado, tudo gostoso nesse calor assim, se acabar toda a água da terra, quanto você paga por esse copo de água? Ele falou, juro que eu pago metade do meu patrimônio. Metade do meu patrimônio, um copo de água. Se acabar a água. Ele falou, se você tomar esse copo de água, e aconteceu com você uma prisão de ventre, né? Quanto você paga para liberar? Se alguém falar para você que tem remédio para liberar, quanto você paga? Ele falou, se for preciso, outra metade do meu trono. Ele falou, tabban, quer dizer, maldito, como se fosse assim, não é bem assim a palavra, mas como se fosse assim, um trono e um patrimônio, tudo que você tem, né? Tudo patrimônio que não vale um copo de água. Tudo ele para um copo de água, para entrar e para sair. Como é que você se atreve a atrasar a reza de Allah subhanahu wa ta'ala que te deu a água e te deu essa riqueza toda, e a água direta? Como é que você se atreve a atrasar a reza dele humana? Ele permitiu que ele entrasse e saísse, né? Ele permite que entra e saia a água de graça. Como é que você se atreve? Como é que a gente se atreve a ainda não agradecer a Allah pelo que a gente tem? E pelo que a gente tem de saúde, principalmente, né? Por isso, sempre que você olha seus filhos na sua volta, a sua saúde, tudo que você tem, apesar que não é nada, porque a gente vai para outro plano, né? Se você vê tudo perfeito, funcionando perfeito, sempre levanta as mãos e fala Alhamdulillah. Mesmo que não tem motivo, não terminou de comer, não fez nada, mas mesmo assim, levanta as mãos e fala Alhamdulillah. Por tudo que Allah subhanahu wa ta'ala te dá sempre. No entanto, voltamos à história, a Maria sentou do lado da árvore, desesperada, com medo, assustada, e aconteceu o primeiro milagre. O primeiro gigantesco milagre. Que isso não é contado em história nenhuma, em Bíblia nenhuma, em igreja nenhuma, que são cristãos. Primeiro milagre, o que ele fez? O que aconteceu? Aquele desespero, aquele medo, e o que ela vai fazer sozinha? Como é que vai ter, né, o filho sozinha? Veio uma voz por debaixo dela, e dizem que essa voz é a voz do Sayyidina Masih alayhi salam. A gente pensava antigamente que ele falou só quando ele tinha 2, 3 dias de idade só. Só que essa história fala não, ele falou antes de nascer. Ainda no outro dia. Ele falou para ela, fica calma. لَقَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا. Deus, Allah subhanahu wa ta'ala fez por baixo de você saria, uma água que corrente, que está passando, que corre por baixo de você, para o que você precisar, né? E depois falou para ela, o Rudi Ilay, quer dizer, pega o tronco de árvore que tem aí atrás de você e balança ele. Vocês veem o que é? Allah subhanahu wa ta'ala quer que a gente faz pelos motivos naturais. A gente, vamos ser sinceros e verdadeiros. Uma mulher grávida, frágil, ela vai poder balançar o toco de árvore? Vai poder mexer o toco de árvore? Nunca. Nem 10 homens conseguem. Toco de árvore bem antigo, não consegue balançar. Um trator para tirar, ou vários homens cavando primeiro para poder balançar isso, não é? Subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala, quer dizer, essa voz falou para ela, toca esse toco de árvore. Tasaqat alayki rutab. Quer dizer, se você tocar, vai descer frutas de tudo que é tipo. De tudo que não é só o tipo que é da árvore, de tudo que é tipo. Tasaqat alayki, quer dizer, só isso não é para ela comer porque ela está com fome. Isso não é para ela porque ela está com sede, está passando água por baixo dela. Não é só para confortar ela, que ela não está sozinha. Quer dizer, balança a árvore aí, primeiro para ter motivo para você ter seu sustento, e segundo, para você ficar tranquilo, para você não estar sozinho. Para você ter a prova
A prova não é assim só falar, a prova do milagre é que você não está sozinho. Subhanallah. Ela só tocou no tronco da árvore e desceu as frutas. Aí ela ficou tranquila, subhanallah. E foi tendo até que teve o filho. E quando teve o filho, terminou assim de ter o filho, a mulher geralmente é muito trabalho, muito, sabe, muito processo, tem que ter outras mulheres ou médicos no hospital para ajudar, e subhanallah, ela estava sozinha, não tinha quem ajudar ela. Aí na hora que ela terminou, ela se purificou naquela água, se purificou na hora assim, para rezar, e levantou e foi rezar. Apesar de que a mulher que ganha neném, na hora que ganha neném, ela fica 40 dias de guarda, não é? 40 dias, não pode rezar, não pode fazer jejum, não pode fazer nada. Ela não está purificada para isso. Só que a Maria, outra coisa. Muitas vezes a gente falou, e vamos falar de novo, a Maria é das 4 mulheres mais importantes da face da Terra, e ela, entre essas 4 mais importantes, ela é a primeira. E a única que foi citada no Corão com um capítulo especial só para ela. Subhanallah. Se purificou, como falamos, e rezou, pediu Allah subhanahu wa ta'ala e tudo, e não demorou muito a se esconder. Quando ela teve essa coragem, tipo assim, incentivou, Allah subhanahu wa ta'ala falou para ela, faz o jejum, que lembram da história de Zacarias, mais ou menos parecido, faz o jejum de 3 dias, e nesse jejum ela não pode falar com as pessoas, mesmo que ela queira, não consegue falar. Faz o jejum de 3 dias, se alguém das pessoas falar para você alguma coisa, fala, inni nadartu lirrahmani sawm. Lógico, ela não vai poder se expressar, quer dizer, eu estou dediquei esse tempo para jejum, para Allah subhanahu wa ta'ala, fazer jejum. Só que ela não vai poder, porque ela não pode falar. Então, o que ela faz? Sinaliza, né? Ela foi, enrolou ele, carregou e foi, com toda a coragem do mundo. Acabou o medo. O que vai acontecer? Acabou. Já que assim ela está acompanhada por Allah subhanahu wa ta'ala, pelos anjos, e principalmente esse menino que já nasceu falando, antes de nascer já falou, subhanallah. Aí ela foi até o povo dela, quando chegou, logo de cara, assim que entrou na cidade, um grupo de pessoas estava já lá, todo mundo conhece ela, sabe de que família ela é sagrada, família privilegiada, e ela principalmente. Quando viram assim, falaram, não, como você fez isso? Olha só, não perguntaram o que aconteceu com você, não perguntaram onde você estava, de quem é esse filho, ao menos perguntar isso, né? Não, na hora já falaram assim, como você fez isso? Como você pode ter feito isso? Já acusando ela de adultério, acusando ela de tudo que é coisa, né? E a Maria, né? Ainda fala para ela que seu pai não era pessoa mal, não era pessoa errada que fazia as coisas erradas. E ó, a sua mãe também, a sua mãe não era pessoa errada, não era pessoa de cometer essas falhas, né? E a Ukhta Harun, quer dizer, Ukhta Harun, Rasul sallallahu alaihi wasallam, a irmã do Harun. Harun, a gente sabe, todo mundo sabe que é o irmão do Sayyidina Musa, outro profeta que estava com o Sayyidina Musa, né? Só que, por que falaram para ela que a Ukhta Harun, a irmã do Harun? Perguntaram para o Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, será que ela tinha algum irmão chamado Harun? Ele disse não. Vocês não sabem que naquelas épocas eles se orgulhavam de comparar as pessoas com os mensageiros, os profetas. Pessoa bem religiosa, que segue bem a religião, se eu quero privilegiar, se falar bem dela, elogiar ela, a gente comparava com profetas. E nome de profetas, assim, pessoas assim, de grande valor, né? Quer dizer, como é que isso? Toda a família sagrada e ainda você é comparada com Harun, igual a Harun, mais ou menos, como é que você pode fazer isso?
depois que eles fizeram tudo, ela quieta, olhando para eles assim, sabe? Ela fez sinal para ele, sinalizou para o Sayyidina Isa alayhi salam. Depois de aprontar tudo isso, ainda você tem coragem de fazer isso? Ainda você tá achando a gente, chamando a gente de idiota? Como a gente vai falar com uma criança recém-nascida, ainda está ali enrolada ainda? Fala, seu é meu Deus. لا افتحها علشان المسألة. Como você, ela de repente sinalizou quando ele falou assim, ela sinalizou para ele e eles acharam assim como você está comparando, subhanallah. Na hora aconteceu outro milagre maior ainda. Também não é citado em livro nenhum. Aí ele falou. Quando ele falou, começou todo mundo assim, assim um olhando para o outro. Para, não fala. Quer dizer, ninguém estava falando, mas espanto, sabe? Quando você se espanta com alguma coisa, presta atenção. Todo mundo fala assim. Aí, de onde está vindo essa voz? Uma voz de criança? De onde está vindo? Aí ele falou, Inni Abdullah. Acabou praticamente na primeira palavra que ele falou, ainda com o grande milagre que ele fez, ele acabou, deu uma grande prova para eles naquele dia e para todo o resto da humanidade que hoje acusa ele de filho de Deus ou de Deus. Acusa ele, porque ele não aceita isso e nem falou isso, né? Ele falou, Inni Abdullah, eu sou servo de Allah. Na primeira palavra, eu sou servo de Allah. Atani al-Kitab, né? Me enviou, me deu o livro sagrado. Ainda não tinha livro, ainda não veio, mas ele, subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala fez ele falar. Ele não tinha, ainda não era profeta, ele cresceu, ainda não era profeta, e não tinha mensagem, né? Mas já Allah subhanahu wa ta'ala fez ele falar e fez ele falar todas essas verdades. Atani al-Kitab, me deu o livro sagrado, né? وَجَعَلَنِي نَبِيًّا, e me fez ser profeta. وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا, e me fez ser abençoado. أَيْنَمَا كُنْتُ, aonde eu estiver, me fez ser abençoado. Ele sabia, quer dizer, começou já a falar de tudo isso. Aonde eu andar, aonde eu for, جَعَلَنِي مُبَارَكًا, sou abençoado. Até os lugares que ele ia, os lugares ficavam abençoados, né? وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ. وأوصاني بالصلاة والزكاة. Olha só, Allah subhanahu wa ta'ala recomendou ele já está falando assim logo de cara, no que Allah ordenou ele fazer e recomendou ele fazer. وأوصاني بالصلاة, quer dizer, me recomendou fazer a oração. A oração, primeiro lugar que a gente faz. Allah subhanahu wa ta'ala não disse no Corão Sagrado, não criei os gênios e os humanos a não ser para me servir. Não é para comer, não é para trabalhar, não é para fazer riqueza. Isso está prescrito para você. Você tem que usar os motivos, está prescrito para você. Não acha que isso você precisa acabar para fazer isso. Isso está prescrito para você. O que não está prescrito é essa parte religiosa. وَأَتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أينما كنت أوصاني بالصلاة. Isso, o Awsani me recomendou a salat e logo em seguida a zakat, quer dizer, a doação. A doação ajuda, mas a gente sempre fala, ajuda não é como faz em outros templos assim, falar, dá aqui quanto você quiser, quanto você puder. Se você quiser enriquecer, você dá X. Se você quiser saúde, você dá outro X. Não, nada disso. Zakat você doa para um pobre que você conhece. Você corre atrás de um pobre que você conhece, que você acha que merece, e dá para ele zakat, dá para ele a doação. Isso começou da época do Sayyidina Isa, de todos os profetas. Cada lugar tinha uma taxa específica para isso, mas é uma taxa mínima, não como hoje as taxas parecem os impostos, né? São tão caros quanto os impostos, né? Além de os dízimos, além de os 10% ainda tem as ofertas que tem que colocar, né? No islamismo não, são 2,5% no ano
Para o rico que pode, que tem regra e tem limite de dinheiro para você doar, né? Não é para todo mundo. Então, أوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. Me recomendou fazer isso, as orações e o zakat enquanto estiver vivo. Enquanto estiver vivo. Não é uma hora, não é como alguns, inclusive, da nossa própria religião, tem alguns grupos que falam assim, chegou a um certo limite, adorou muito, né? Allah islahna wa islahum. Adorou muito, chegou a um certo limite e não precisa mais rezar. O profeta sallallahu alaihi wasallam ficou rezando, inchando os pés, as pernas dele de tanto joelhar, inchando e saindo sangue à noite, de madrugada. Alguém é mais valioso para Deus do que ele? Ele não teve esse privilégio de falar, não, para, chega, já está bom, não precisa mais rezar. Rezar até o último segundo da nossa vida. Porque rezar, só se você quiser desligar seu contato com Allah. Rezar é seu contato com Allah. Se quiser desligar, se você está dispensando esse contato, essa ligação, aí sim, aí você pode parar. Mas a reza não, a reza é seu contato com Allah, né? Seu contato que você precisa de Allah, Allah não precisa da gente, né? Esse é o Sayyidina al-Masih está falando. E olha o que ele recomendou ele mais, logo em seguida, isso está nos versículos do Corão. Wabarran biwalidati. Geralmente no Corão fala assim, tudo sobre a reza. Pode reparar, nos versículos que falam sobre a reza, fala wabilwalidaini ihsan. Sempre com os pais, recomendamos benevolência com os pais. Ele, como ele não tem os pais, os dois pais, o que ele falava? Wabarran biwalidati, quer dizer, só benevolência com a minha mãe. Allah subhanahu wa ta'ala me ordenou isso. Isso serve para todo mundo que tem os pais, adulto ou jovem, criança, que tem os pais, tem que respeitar muito os pais. Tem que respeitar, nunca pode falar. Se o Corão falou, não pode falar uf. Assim, se seu pai fala para você alguma coisa, você fala assim, para pai. Só isso já é uma gravidade enorme. Só isso dizem que o ufa, aquele uf que sai da sua boca, como se fosse um grande fogo que saiu da sua boca e queimou tudo em sua boca. Nunca isso pode se falar. Para os pais, principalmente para os pais. Os pais são uma fonte de hasanat, fonte de ouro para você enquanto eles vivem. Enquanto eles vivem, se você deixar de servir, olha Sayyidina al-Masih, um mensageiro, profeta, e a mãe, a forma com que ela teve ele, jovem e tudo, mesmo assim, o Abar era jovem, mesmo assim ele tem que ser benevolente com ela. Isso ele falou e mostrou que a ordem de Allah não é dele, não é só dele. Aí no final, finaliza esse debate, essa forma de falar com esses caras que estão acusando a mãe dele, já acusaram naquele momento de Baghi. Sabe o que é Baghi? Acusaram ela de Baghi, que é a palavra que acho que é mais próxima a adúltera, né? Mais ou menos, adúltera. Até hoje, os judeus chamam ela assim. Os judeus falam que ela é Baghi, né? Que ela teve esse filho clandestino. Eles não acreditam no milagre, porque eles não acreditam, como a gente sabe, que até os evangélicos, mesma coisa. Quem estão esperando eles? Estão esperando o Messias. O Messias seria Sayyidina al-Masih, o que veio mesmo. Só que eles não acreditaram nele. Então, para eles, ele não veio. Para eles, quando veio o falso Cristo, falso Dajjal, falso profeta, aquele que vai vir, vai devastar a terra, realmente ele tem o poder de Deus, como eles acusam, como eles falam. Ele vai ter o poder de Deus, eles vão acreditar nele e vão seguir. Esses vão ser os seguidores dele. Enfim, eles chamaram al-Baghi, e até os evangélicos até hoje chamam al-Baghi, mesma coisa. Maryam alayhi salam, né? Que a paz esteja com ela. Sempre que a gente fala o nome dela, tem que falar que a paz esteja com ela, né? Que é a mulher mais sagrada que a terra já viu. Aí Sayyidina al-Masih, quando termina esse debate, para finalizar, o que ele fala? Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'athu. E que a paz esteja comigo no dia que eu nasci, e no dia que eu morri, e no dia que eu voltarei vivo. Muitos tontos, errados, que falam no dia que eu voltarei vivo, né? Fala, não, no dia que eu nasci, no dia que eu morri, fala assim, ele falou da própria boca dele que ele morreu. Então ele morreu, Deus não tirou ele da terra viva.
Até esses dias saiu boatos desse jeito. Aí eu falei para a pessoa, será que Deus mandou outro profeta esses dias? Mandou algum mensageiro do céu e a gente não está sabendo? Porque desde o Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, há 1400 anos atrás, a gente sabe disso. Que ele saiu vivo da terra, não saiu morto. Como estão inventando essa história agora não? Que saiu morto, que ele teve irmãos, que ele teve filhos. Barbaridades, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Acusações, Allahu Akbar. Então ele falou, eu serei abençoado no dia que eu nasci, e no dia que eu morri, e no dia que eu voltarei vivo. Voltarei vivo, quando volta. Realmente, ele fala da morte, mas a morte, quando ele morre com 73 anos. Quando ele foi levado para o céu com 33 anos. Mas quando ele morre, ele vai voltar para a terra e vai viver mais 40 anos. 73. Aí sim ele morre como qualquer ser, porque ele é um ser humano. E qualquer ser humano experimentará a morte, né? Então ele vai voltar e vai experimentar a morte como qualquer um. Aí Allah subhanahu wa ta'ala fala sobre ele no Coran, fala ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. الله أكبر. Esse é o Isa, esse é o Jesus, esse é o Messias verdadeiro, né? قول الحق الذي فيه, essas palavras verdadeiras, esse é o verdadeiro, né? الذي فيه يمترون, quer dizer, esse que nele eles falam mentira, acusam ele de mentira, fala que ele mentiu. Isso, mas esse é o verdadeiro, esse é Isa ibn Maryam. قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا أن يقول له كن فيكون. سبحان الله. Aí Allah subhanahu wa ta'ala encerra essa parte que fala aqui das pessoas que falam ما كان لله, Allah subhanahu wa ta'ala não habla ter um filho, né? Nunca irá ter um filho. Ele que tem tudo nas suas mãos. Quando ele diz algo seja, acabou. Queria. Allah subhanahu wa ta'ala. Aí vem outras explicações no Coran, fala assim. Bom, se outro lado também as pessoas pensam por que ele nasceu dessa forma milagrosa, é o filho de Deus. Que falamos então do Sayyidina Adam, que foi criado do nada, do barro, da terra, né? Da terra, sem pai e sem mãe. E que falamos da Hawa, né? A nossa mãe Hawa, que nasceu também de um pai sem mãe. Allah subhanahu wa ta'ala nisso daí mostrou pra gente todos os lados da vida, todos os lados e todos os poderes que ele tem. Ele pode criar toda a humanidade se ele quiser, de um pai sem mãe, e de uma mãe sem pai, e dos dois, como a gente somos criados, né? E pode criar também como criou de um pai sem mãe, e de uma mãe sem pai, e do nada também, como criou o Sayyidina Adam. Sem pai, sem mãe. Ele pode dizer, como disse para os animais, como disse para os gêmeos, para os anjos, né? Para os anjos também, ele falou, seja e é. Só a gente que ele criou com as próprias mãos, mas pode muito bem, seja e é, criou todo mundo. Isso não significa que ele teve filhos, ou ele pode, quer dizer, pode ter filhos. Subhanallah, louvado seja, ele nunca teve, nem pode. A gente se expressa, esses dias a gente estava trabalhando numa mesquita, para reforma, essas coisas, e tinha um rapaz recém-convertido, não faz muito tempo que estava convertido. Eu estava falando com ele para fazer um negócio, e ele falou, espera aí, eu sou filho de Deus também, quero descansar. Ele, cuidado com o que você fala. Ele estava aprendendo, cuidado com o que você fala. Todos nós ainda temos esse costume, precisamos ter cuidado com a expressão que a gente fala. Quando você fala, eu sou filho de Deus, você está pecando, imundo, está pecando imundo. Nós somos servos de Deus, servos de Allah.